Bom, cá estamos. Estamos só esperando o Ricardo entrar aí. Oi, Eduíges. Oi, Alessandra. Muito obrigada por vir. Eliana, Eni. Oi, Branca. Que bom que você tá aí, querida. A gente tá atrás de você para você vir participar aqui da nossa live. Manda um recadinho pra gente aí depois confirmando. Alessandra, que beleza. Olha aí, todo mundo aí. Então, ele tá entrando. Tava mandando um recadinho aqui pra ele. Ele já tá a postos, senhor Ricardo. Tá entrando o pessoal do Zero Basquete. Obrigada por estar aí. Margarete, Jaqueline, olha, um povo muito legal. Então, nós também queremos a Branca, Eduíges. Só ela tem que confirmar aí com a gente se ela vai fazer parte aí da nossa live aí, né? Então, aproveitar que ela tá aí presente hoje, fazemos um convite ao vivo. Branca, venha participar da nossa live aqui. Vai ser muito importante ouvir de você aí os nossos planos para o basquetebol feminino. Parece que o Ricardo já chegou. Mas eu achar o Ricardo. Não, chegou não. Então, se vocês tiverem alguma pergunta aí pro Ricardo, alguém conhece o Ricardo, ele tem uma história muito interessante com o basquetebol feminino. E ele é uma pessoa que fez parte, né, do Comitê Olímpico Internacional e também foi organizador das Olimpíadas de 2016. Eu não sei onde está o Baca, não. Tô ligando para ele aqui para saber onde que ele está. Ele não esqueceu, não. Ele tá bem atrasado, ele não é assim. Ricardo era um técnico que eu queria ter tido, mas ele só treinava atleta muito, muito boa mesmo. Ele tava com um problema com a net na sexta-feira, a gente fez um ensaio rápido e ele tava com um probleminha na net, mas eu não sei se ele já conseguiu. Vou retornar, né, na história aqui. Mas ele tá entrando. Entra lá, Ricardo. Então ele tá aqui, falou que tá tudo certo com a internet dele, ele tá entrando, tá só um pouquinho atrasado, mas tá entrando aí. Hoje eu não sei se vocês viram, mas no Estadão, basquetebol fez capa. Basquetebol feminino. Notícia boa, mas ao mesmo tempo uma notícia meio triste, né? O bom é que as meninas estão no jornal, mas o ruim é que elas estão indo embora por falta de condições aqui. Então, o Ricardo já chegou. Vamos lá, seu Ricardo. Estamos entrando aí. Desculpem aí, um atraso de 4 minutinhos. Sem problema, sem problema. A gente estava esperando aqui, enquanto isso eu estava falando de você, bem. É que eu estava falando com o Emanuel, aquele nosso atleta de vôlei de praia, que tinha me iniciado, e aí eu estava aqui batendo um papo com ele bom aqui, é por isso peço desculpas aí a todos. Ai, que bom, a gente pede desculpa de interromper seu papo aí. Nada. Mas vamos aí, Ricardo, hoje a gente tem algumas pessoas aqui na live que nunca apareceram nas lives do Mulheres à Sexta. Então, eu vou fazer uma introdução rapidinha.
que o Mulheres é um projeto que nasceu com um livro, né, da história do basquetebol feminino, e se tornou um documentário que é assinado aí pela Silvia Spolidoro e pela Ellen Suk, roteiro e direção. E agora o Mulheres à Sexta virou um projeto de trazer visibilidade para o basquetebol feminino no Brasil e no mundo. A gente está lançando um website aí, vai ser bilíngue, deve estar na porta de acontecer para fazer também o lançamento do filme, não é? Claro. E a gente convidou você, né? Porque assim, você tem uma história bonita para contar para a gente, mas só apresentando você agora, Ricardo Tradi, mais conhecido como Baca, né? É hoje consultor aí da CBF Academy e do CBF Futsal. É presidente do Conselho de Administração da Confederação Brasileira de Handebol, voluntário, presidente do Comitê Organizador da Rio 2016, né? E você tem mais uma série de trabalhos voluntários, incluindo a CBB, que você atua desde 2017 como diretor de operações. Você é responsável aí pela área comercial, marketing, eventos, comunicação e governança, né? Mas isso é agora. E você tem uma longa história com o esporte feminino. E eu gostaria muito que você contasse para a gente aí um pouco da sua história como atleta, como técnico, para a gente conhecer, para as pessoas conhecerem um pouco melhor, né? Eu te conheço desde criança, né? Estava falando que você era o técnico que eu queria ter tido. Mas eu era muito criança e quando eu comecei a jogar mesmo, você já tinha ido para Belo Horizonte, né? Obrigado, querida. Bom, é um prazer estar aqui com vocês, tá, Claudinha? Eu acho que vocês têm um mérito incrível, eu digo isso com um carinho enorme, porque você, a Silvia, todo mundo que está trabalhando nesse projeto, eu acho que é um projeto tão incrível de resgate da história, e eu começaria falando disso para depois entrar até no que eu fiz aí, mas esse resgate da história é importantíssimo. Eu tenho feito isso desde que eu entrei lá na CBB, e lá o Gui é um cara, o presidente da confederação, é um cara que adora basquete, foi atleta, adora o feminino. Nós trouxemos para dentro para conversar a Paula, a Hortência. Eu não faço nada sem falar com elas, a gente aqui não faz nada sem falar com elas. Agora, ontem mesmo mandei mensagem que a gente ia ter esse call aqui. Elas são nossas, ajudam a gente, não só elas, mas as outras meninas todas. O Gui tem essa... fizemos lá a mudança no estatuto, onde a comissão de atletas ela é hoje equânime no sentido de ter mulheres, de ter atletas. Todas as comissões que nós estamos querendo fazer estão lá dentro. Então, tem essa coisa do equilíbrio entre homens e mulheres, nada de cotas, mas equilíbrio, acho que esse é um ponto importante, minha opinião e nossa opinião lá na... E lá tem um cara também que é o Fontinelli, que é o nosso secretário-geral, que é quem faz tudo. No dia a dia é o Fontinelli, eu sou voluntário, o Fontinelli é profissional. A gente faz... Uma das coisas que o Gui topou, logo de cara, foi resgatar a história. Então a gente buscou, imagina, Cláudia, o troféu de 49 e 53 estavam jogados no depósito na Tijuca. A gente buscou, limpou, botamos na sala do presidente, fizemos ele, então hoje está no I-Museu da Bianca Gama, que foi um fenômeno também, essa questão do I-Museu. O nasceu dele das primeiras a entrar, né? Então a gente trouxe, recuperamos troféus que o troféu é sensacional, é lindo, né? Então essa história também de resgatar para nós é muito importante. Eu já no voleibol, e depois eu vou voltar lá, a gente tinha feito algo semelhante. Eu trouxe a Mira Lima, que é uma museóloga que era do Comitê Olímpico, para nos ajudar até a catalogar, saber o que tem. A história é recente. E o basquete feminino é algo incrível, a história que ele tem. Se a gente deixar ela morrer, então vocês têm um mérito impressionante. Aí depois eu volto aí. Eu fui atleta de handebol, na verdade. Joguei handebol muitos anos com a seleção brasileira, cheguei à seleção brasileira, fiquei 6 anos na seleção brasileira, joguei pelo Ginástico de Belo Horizonte, que é um clube que o basquete era o esporte, é ainda o esporte mais importante lá. O handebol acabou entrando por uma porta lateral e tomou seu espaço junto com o basquete. O basquete sempre foi a menina dos olhos do clube. Um clube que você falava, todos os presidentes, todos os diretores eram do basquete, clube do basquete. Então, o basquete sempre fez parte da minha vida. Eu treinei basquete na categoria, até a categoria infanto, com um técnico que chamava Ladeira, em Minas. Aí, no dia que ele mandou fazer bandeja com a esquerda, eu desisti, porque eu era muito ruim. Mas... Tô contando um detalhe aqui. Mas eu fui atleta, então...
cheguei à seleção brasileira, conheci o mundo todo com isso, e aí tem uma parte do que eu faço hoje pelo esporte. Além de estar trabalhando profissionalmente e vivendo disso, está o Pedro mandando abraço aqui, dizendo que está muito bom ver vocês, Pedro Trengraus. Mas o mais bacana disso tudo é que eu posso, com essa minha profissionalismo que eu acabo tendo, eu posso também fazer algumas coisas voluntárias, que é um pouquinho de pagar o que o esporte fez por mim na minha vida. O esporte foi tudo na minha vida. Foi uma formação incrível. Eu tive, a primeira esposa que eu tive, a Dora, foi jogadora de voleibol, então ela ajudou a entender um pouquinho esse universo feminino, porque a gente até ia de carros separados para o treino para não haver confusões. Trabalhava na mesma equipe da Brasil, da Sadia, mas íamos de carros separados. Depois eu trabalhei muito tempo com o vôlei feminino, como treinador, formei em educação física, formei em administração também antes, mas aí eu tenho um agradecimento aqui a fazer, muita gente é contra, mas eu tive tenho um agradecimento ao presidente Luzman, que naquela época era do voleibol, e ele me buscou lá, me trouxe para a gestão, o Fontinelli entrou aí, que eu acabei de falar. Fontinelli está aí, O Luzman me buscou e me falou, olha, em 88, olha a visão do cara, técnico eu tenho aos montes, eu preciso de gestores. Então ele me puxou, né? E falou, olha, você é formado em administração também, você é graduado em educação física, mas é formado em administração, fez pós-graduação em análise de sistemas, computação, ciência da computação, fala inglês, vem para o nosso lado, vem fazer gestão. Então ali ele me fez virar a minha carreira, ali eu comecei a ser gestor, né? Eu não larguei a quadra de cara, porque eu tinha aquela paixão pelo, como ele dizia, larga esse cheiro de bálsamo de Benguê, né? Que você gosta. Então, eu trabalhei com equipes femininas da Transbrasil Pinheiros, da Sadia e do Colgate São Caetano por 9 anos, 3, 3 e 3, trabalhando como preparador físico, supervisor, o braço direito do Zé Roberto, do Serginho Negrão, de técnicos importantes no vôlei brasileiro. O Hinaldo Manta, que foi um técnico que faleceu, que eu trabalhei na Transbrasil com ele, um cara sensacional, passou por Juiz de Fora também, fez um trabalho bacana lá, que eu acompanhei. Foi lá que eu comecei a catar bola no treino para poder me enturmar no vôlei feminino. Então, nós montamos uma família em São Paulo, não sei se tem atleta nossa aqui, mas a gente montou as nossas atletas todas foram para Moema, o Ramon, que era um técnico, com a Lenice, que é uma jogadora, jogou na Olimpíada de Moscou. Eles montaram um núcleo ali em Moema, e nós todos fomos morar em Moema, para trabalhar na Transbrasil. Então, a gente acabou fazendo uma família onde nós também cuidávamos das jogadoras no dia a dia, e era mais fácil, porque eu era casado com uma jogadora, então eu tinha essa relação. Então, foi muito tranquilo a gente conhecer um pouquinho desse universo. Fui à Seleção Brasileira Feminina, fui ao Mundial na China, em 90, fui ao Pan-Americano de 91 em Cuba, em Havana, como chefe de missão do vôlei feminino. Então, eu tenho uma vivência enorme no feminino, né? Mas depois eu fui para outras áreas, e aí estou trabalhando hoje na gestão. Trabalhei agora na Copa do Mundo, na tentativa de trazer a Copa do Mundo feminina de 2023 para o Brasil. A gente não conseguiu, a Austrália e Nova Zelândia foi que venceu, a gente acabou desistindo um pouco antes, em razão de um acerto também. A gente sabia que ia enfrentar dificuldade. Quem sabe a gente possa trazer o de 27, o Mundial Feminino de 27. O futebol feminino tem um futuro enorme também. Então, aí já entra um pouquinho naquela história do esporte feminino. Mas eu falei demais, vou deixar você fazer as perguntas aí para a gente poder entrar. Não, ótimo, porque hoje, eu estava comentando aqui, hoje na capa do Estadão, né, traz uma matéria sobre o basquetebol feminino. A gente até acorda feliz, né? Olha só, capa de um dos maiores jornais do Brasil traz aí uma matéria sobre basquetebol feminino. Então, como você está voluntário na CBB agora, e você está como aí diretor, né, na área comercial, do marketing, comunicação e governança, como que você vê o basquetebol feminino hoje no Brasil, né? E com esse final das ligas, e com o final do esporte nas escolas, enfim. Que você vê aí? Você vê alguma luz no fim do túnel? Não, eu vejo. Eu sou assim, eu trabalho muito próximo do Fontenelle, que está me envolvendo. O Fontenelle é quem leva, como eu falei antes, no braço, lá a gente fala essa expressão,
a confederação no dia a dia. A gente tem pouquíssimos funcionários, nossa situação é difícil, a gente tem trabalhado aí com pouquíssimo recurso, pagando uma dívida anterior, da gestão anterior, de 46 milhões de reais. Então, assim, quando a gente entrou, se não fosse o presidente Gui, a gente não teria conseguido. Hoje, a gente, com a parceria com o Comitê Olímpico do Brasil, com o CBC, que é o Comitê Brasileiro de Clubes, e com o patrocinador nosso, que é a Motorola, a Nike, a Spalding, a gente consegue aí, já fizemos ano passado, e esse ano estava previsto 28 campeonatos de base, olha que bacana. E campeonatos femininos, masculinos, eu fico impressionado. Eu fui outro dia lá no Olímpico em Minas, no Mackenzie em Minas, eles têm torneios lá com 16 equipes femininas, sub-16, sub-18, no feminino, muito bacana. Torneios que nós vamos agora esse ano fazer uma parceria para fazer a transmissão por streaming desses torneios, porque também são um sucesso, o Fonte está tratando disso, Fontenelle, mas eu acho que o futuro, essa capa de hoje, eu recebi logo imediato pelo Thierry, que é o nosso homem de comunicação, mas eu recebi também do Bichara, do Comitê Olímpico do Brasil, falando também, isso também é importante, né? Falar um pouquinho do basquete, essa recuperação que a gente conseguiu do feminino, trazendo o Neto, fomos até um pouco criticados no início, olha, estão trazendo alguém do masculino para o feminino, não tem nada a ver, na verdade, o Zé Roberto passou para cá, o Bernardinho passou para lá, são exemplos que deram certo, por que a gente não pode trazer? Eu costumo dizer aqui no basquete, falo isso para o Fonte e para o Marcelo, que é o gestor lá também, e para o Gui, que eu acho que no basquete nós temos, o basquete hoje tem os 2 segundos melhores técnicos do mundo para poder conseguir alguma coisa. Eu digo que o vôlei tem o Bernardinho e o Zé Roberto, que hoje estão com o Renan, que é um fenômeno também, além de ser meu amigo, é um craque. Eu ajudei a escolher o Renan para o lugar do Bernardinho, ajudei mesmo pessoalmente, mas eu entendo que hoje o Neto, no feminino, está fazendo um belíssimo trabalho. Ele entrou com uma vontade enorme, conseguiu trazer para perto as atletas e nós estamos podendo investir. Claro, é uma dificuldade enorme porque nós hoje estamos negociando porque a Motorola talvez vá sair, porque por causa da pandemia não está tendo retorno. Claro, todo mundo hoje está... Não estou criticando, estou dizendo que acontece, faz parte do jogo. Nós temos aí hoje uma pessoa que trabalha junto com o Fontenelle, que foi contratada para tentar trazer mais patrocínio. A menina está falando aqui que o Neto é maravilhoso, mas que a Adriana também. Realmente, a Adriana também é um fenômeno para nós, mas o Neto como treinador, aí a Adriana é bacana, além de tudo, foi uma jogadora da seleção e conhece, as pessoas respeitam, mas o Neto chegou e trouxe um ganho enorme para o basquete feminino. E isso é bacana para a gente recuperar essa história lá. Eu vou contar uma história aqui para vocês verem, porque eu vi o trailer do filme de vocês. E o trailer tem lá uma parte dele, lá tem a Norminha, né, entrando assim, no trailer. E ela foi minha professora na faculdade, quando eu fiz educação física na FMU. E depois, quando eu... como é que funcionam as coisas, né? Ela era professora junto com o Mortari. Eram 2 professores por disciplina. E eu tinha acabado de me formar, dava aula no vôlei, no lugar do Paulo Russo, que tinha ido para a Itália. Então, era eu e o Ari, que era do Pinheiros. E ela pegou, me chamou e falou, Baca, o Paulo Russo está indo embora, você está sem emprego, porque eu tinha acabado de sair de um clube, o último clube meu em São Paulo, que foi a Colgate, você não quer dar aula de basquete comigo, não? Ser o meu segundo? Eu falei, mas eu não... Ela falou, Baca, você sabe jogar? Porque eu jogava, eu tinha brincado de basquete, né? Falou, e você é uma pessoa que eu confio. Se você vier, eu te ajudo. Então eu fui durante um ano professor de basquete na FMU, foi uma história minha, professor assistente da Normi, com orgulho danado, e eu adoro ela, adoro as posições dela, adoro como ela é forte, como ela defende o que ela pensa. Então, assim, os alunos às vezes brigavam porque ela era uma das professoras mais duras que a gente já teve lá, mas é um fenômeno, um caráter acima da média, uma pessoa que a gente adora, e que aí quando eu me vejo até fazendo essas coisas do basquete, eu falo assim, puxa vida, estou pagando um pouquinho para a Norminha, estou pagando um pouquinho para a Paula, para a Hortência, para a Adriana, para todas essas meninas, Janete, que foram um fenômeno, né? São pessoas que passam na rua, as pessoas sabem quem é, são pessoas que têm história recente. Então, resgatar isso é uma coisa que o presidente Gui, com a sua gestão, junto com o Marcelo e com o Fontenelle e as pessoas, estamos fazendo. A gente não pensa nada que não tem... E muitas vezes teve crítica, as pessoas falam, só pensa no masculino. Não pensa no masculino, pensa no basquete. E o basquete feminino tem uma história que nós não podemos deixar de lado. Acho, sim, que patrocinadores podem vir. Acho que não vai o mundo morrer agora, acabar por causa da pandemia. A gente está procurando resgatar isso. As meninas são
estou falando de Paulo e Hortência, principalmente que estão mais próximas, elas nos ajudam. Se precisar falar com o patrocinador, a gente leva elas junto, elas vão. Elas são tão bacanas de tocar, às vezes, ideia sobre o que vai acontecer. E isso é muito legal. Isso é uma coisa que o Fontinelli faz com elas, que eu faço com elas, que o Gui faz. E sem nada por trás, elas não querem nada, não estão pedindo nada, elas estão querendo o basquete melhorar. Então isso é muito bacana. Quem sabe a gente consiga logo trazer um patrocinador específico até para o basquete feminino, que eu acho que isso é possível no futebol agora da CBF. A gente essa semana fechou com uma marca lá, eu não, mas o Rato, que é o diretor de marketing, fechou com o Guaraná Antártica para ser patrocinador do Campeonato Brasileiro Feminino, somente para o feminino. Vai ter algumas marcas surpresas aí próximas que vão entrar só para o feminino, do futebol feminino. Então, o futebol feminino é outro fenômeno, né? Trouxeram essa tal de Pia aí, que é uma craque, a tal da Pia Sundhage, que é a técnica da seleção brasileira feminina. Vai fazer um sucesso danado. Mas voltando para o basquete, com o Neto lá, a gente vai ter já teve uma mudança, ganhamos o PAN, e aí nós estamos hoje na capa, e no mínimo isso valorizou as jogadoras, valorizou o basquete, valorizou a Liga Feminina, que é muito bem organizada lá pelo Molina, está de licença, mas é o presidente da Liga, que está fazendo um bom trabalho. Tem televisão, tem marketing na Liga. A Liga também, na minha opinião, é uma Liga muito bem organizada, a Liga Feminina. Gente, não é fácil, tá? Eu já tive do lado de lá. Eu tive 9 anos em equipes femininas disputando a liga de vôlei. As pessoas acham que é só chegar e resolver. Não, não é fácil. A conta é alta, tem uma conta de logística enorme, viajar, hospedar, seguro, alimentação, passagem aérea. Não é fácil ter uma equipe na liga e a gente precisa tentar ajudar. Essa funciona assim. E, Baca, ajuda a gente a entender uma coisa. Porque, assim, isso é uma coisa que a gente ouve muito quando a gente está do lado de cá, de torcedor, de fã e etc. Hoje, se alguém tiver acesso, né, ao Estadão, vai ver lá que é uma notícia assim: as meninas estão indo embora, porque essa coisa delas ganharem o PAN e a campanha ter sido muito boa no pré-olímpico, e com o fim das ligas, as meninas estão indo para a Europa, vindo para os Estados Unidos. E como que isso afeta o trabalho da seleção? Não, eu não tenho dúvida que é um problema. Eu tenho uma teoria, né? Minha teoria ela é válida na minha experiência no voleibol, mas eu sempre, eu não estou aqui fazendo crítica, eu não estou mesmo, eu sei o que é difícil, né? E o basquete teve que passar por um momento, nós mesmo na confederação estamos recuperando. Hoje a nossa dívida diminuiu demais, o Gui teve que botar dinheiro próprio, nós renegociamos uma série de coisas, mas o basquete hoje tem que fazer um caminho para voltar. Ele tem um super fã, e a gente fez uma pesquisa sobre isso, a gente tem dados sobre isso no nosso plano de marketing até 2020, que a gente vai renová-lo agora. O Fontinelli está por dentro disso. A gente tem um plano de marketing muito bem elaborado, onde a gente tem dados. O basquete tem um recall muito bom, as pessoas falam muito bem do basquete, mas ainda está abaixo do que podia estar. Nossas mídias sociais, da própria CBD. Então, assim, no vôlei, eu era CEO da Confederação Brasileira de Vôlei até 2015 e 2016. Né? Entrei no final de 14, início de 15, fiquei 15, 16 lá, fomos campeões olímpicos no vôlei de quadra masculino e no vôlei de quadra masculino também, e no vôlei de praia, desculpa, e no vôlei feminino, a gente na praia a gente ganhou medalha também. O meu orgulho, vou dizer aqui para vocês, é que após os Jogos Olímpicos, as equipes do masculino, por exemplo, 10 jogadores dos 12 permaneceram jogando no Brasil. Esse é um orgulho que eu tenho. Por quê? Porque a CBV, claro, aí tinha recurso, tem recurso, que é o patrocínio do Banco do Brasil. Esse patrocínio era de 70 milhões, depois caiu para 53 ano. Né? É um valor que ninguém... Nosso orçamento anual é 4 milhões, o orçamento da CBB. Né? Então, imagina o voleibol lá atrás. Com esse dinheiro, a gente pagava a conta inteira da Liga. Então, a Liga tinha passagem aérea, tem ainda, passagem aérea, hospedagem, alimentação, transporte interno, um piso para cada uma das 24 equipes, 12 no masculino, 12 no feminino, 84 bolas da Spalding para cada um, para poder treinar, fora as bolas de jogo que a gente dava, arbitragem, taxa de delegado, o estudo da Ibope Repucom, para eles mostrarem aos patrocinadores dele. Então, assim,
tem um pagamento de toda a estrutura logística. Sobra o quê para o time? O time tem que pagar salário, né? Só. O que não é fácil, também não é fácil. Então, isso fazia com que os elencos ficassem fortes, vinham jogadores de fora jogar aqui, no lugar de jogadores só saírem. Vai sair sempre, vai ter um outro cara lá fora que é rico e um time pesado que vai levar, não tem jeito. Tanto no vôlei, quanto no futebol, quanto no basquete. Mas no basquete ainda não tem essa condição. A liga não pode pagar todas as despesas dos clubes, então, tanto no masculino quanto no feminino. Isso faz com que as equipes tenham um dispêndio enorme, principalmente as equipes pequenas, para manter toda essa estrutura, porque é um custo alto você viajar com 18 jogadores a cada fim de semana para jogar e hospedar, e toda essa estrutura da liga acaba sendo cara. Então, a gente tem uma teoria. Agora, eu acho que, passo a passo, a liga vai se fortalecer, a liga feminina, a liga masculina. Nós, da CBB, estamos tentando que isso ocorra também, para que os times possam ficar mais fortes para segurar os jogadores aqui. Porque hoje, com a valorização do feminino, elas começaram a ir embora de novo, né? Começaram a ser vistas lá fora, né? Coisas que não estavam acontecendo antigamente. Hoje elas estão sendo vistas. Um lado é bom, né? É o lado, pelo menos do basquete está sendo, e das jogadoras terem bons empregos. Por outro lado, dificulta a nossa parte do lado de cá, que é manter as equipes com um chamariz, manter os ídolos para que a televisão e o streaming continuem fazendo a gente crescer. Porque se eu não tiver ídolo, não vai crescer. Então, se todos os ídolos forem para fora, não é uma boa situação. Por isso, eu insisti sempre lá no vôlei, mantenha os jogadores e tentem trazer estrangeiros para jogar aqui. Vamos fazer a nossa liga ser a mais bacana de todas, a que vai chamar a atenção. Então, esse é um processo. Agora, não é fácil, gente. Não é simplesmente um clique e eu vou conseguir fazer a melhor liga do mundo e do lado de lá os times não vão levar. Já tem estrutura e tal. Acho que nós temos que trabalhar isso. A liga está trabalhando, eu sei, a liga feminina, a liga masculina, quer manter os jogadores aqui, quer manter os clubes fortes. Os clubes têm que ficar fortes, a gente tem que achar mecanismo. O esporte brasileiro é clubístico, ele nasce no clube, não tenho dúvida. Por isso, os campeonatos brasileiros de clubes são importantíssimos. A gente investe muito nisso, junto com o Comitê Brasileiro de Clubes. Não é fácil, tá? É isso. A história é essa. Mas, pelo menos, estamos falando de basquete feminino de novo. Capa do Estadão hoje. Foi uma das coisas que o Bichara, que é o gestor lá do COB, gestor técnico do COB, me falou. Pelo menos isso, né, Baca? Estamos falando bem do nosso esporte. Então, isso é bacana. E o Bichara é um dos caras lá dentro que nos ajuda a defender a força do basquete feminino lá dentro. Tá? O presidente também gosta. É uma modalidade, gente, incrível, né? E que tem história. Sim. Baca, e quando a gente vai dar uma olhada, né, no arquivo da FIBA, é impressionante o número de primeiro e segundo lugares que, comparado com o masculino, eu não fiz as contas ainda, até brinquei com o Dante outro dia, acho que eu tenho medo de fazer a conta. Mas quando a gente faz assim, quando a gente dá uma olhada, assim, é uma diferença brutal, né, das meninas. Por isso essa história que é tão forte, assim, das meninas, e eu fico muito feliz de que essa visibilidade comece a ganhar mais campo. Me conta, como é que dentro de um esporte se forma um ídolo? Eu lidei com muitos deles, né, em vários esportes, inclusive no beach soccer, que é um esporte que foi criado aqui no Brasil. A gente criou junto com o ítalo-americano chamado Giancarlo Signorini. A gente criou cada regra do beach soccer voltado para a televisão, e a gente trouxe os ídolos anteriores, que era o Júnior, o Cláudio Adão, o Paulo Sérgio, goleiro da Copa de 82, trouxemos o Edinho, trouxemos vários ídolos do futebol para chamar atenção sobre esse esporte, enquanto, paralelo a isso, a gente criava uma geração no beach soccer, eu costumo contar esse caso que é bacana, que era Neném, Júnior Negão, garotos, um menino que vivia dando bicicleta, Jorginho, tinham jogadores fenomenais de base que vinham na esteira destes grandes ídolos aparecendo. Como o esporte tinha uma regra bacana, onde você pode jogar 2 minutos, copiou um pouquinho do basquete e do vôlei, o futebol não tinha isso, o do vôlei, não, do handball, que é entrar e sair. O Júnior jogava 2, 3 minutos, cansava e saía, entrava um jovem desse. Então a gente conseguiu que esses jovens passassem a ser os ídolos de amanhã. Nome nas costas da camisa é essencial. Então a liga lá atrás de vôlei, eu lembro do Nussmann dizendo, tem que botar o nome, é obrigatório. Aí o time não botava porque
você colocar um nome nas costas, você perde uma camisa, entre aspas. Ela só pode ser usada por aquele cara, né? E isso acaba sendo um custo adicional para os fornecedores de material esportivo. Mas isso é essencial para você criar um ídolo. As pessoas têm que estar na quadra assistindo e vendo quem é aquele cara, quem é a Fofão, né? Quem é o Nauber, quem é a Hortência, quem é a Paula. Eu não sei, então tem que estar o nome lá, tem que... Aí tem sim, hoje, com as mídias sociais, mudou o mundo, então hoje elas têm uma obrigação enorme de também, e as meninas estão fazendo isso, não sei se vocês viram no Twitter, eu acompanho muito mais pelo Twitter, mas elas fazem desafios de quicar a bola embaixo das pernas e fazer habilidade com a bola, sensacional, elas publicam coisas positivas, é claro, sem ficar fazendo opiniões políticas, que eu acho que não é o momento é delas criarem repercussão para elas mesmo e para o esporte delas, que é basquete. Então, criar o ídolo é isso, é elas também cuidarem da imagem delas nas mídias sociais, elas cuidarem junto com o Neto da imagem da seleção brasileira, da imagem de um negócio que é sério, que é disciplinado, que é duro, que vai treinar muito para chegar em algum resultado. E aí você expor ao máximo isso na mídia não só hoje a televisão vai ficar para trás, não é uma realidade mais, não vai ficar para trás. Ela existe e vai transmitir, vai arrebentar. Mas hoje, as plataformas de streaming vão passar todos... Eu milito no futsal também. O futsal, a liga de futsal, vai ter todos os jogos transmitidos pelas plataformas de streaming, pelo MyCujo. Então, ela vai passar todos os jogos, o que não ocorria antigamente. Então, essa visibilidade tem que ser usada para se criar o ídolo. A gente tem que criar ídolo. E esse cara, a gente tem que levar. Isso é bacana. Com a seleção brasileira, a gente faz isso. É que a gente não teve ainda recurso para isso. Mas no voleibol, cansamos de fazer. Levar o ídolo para o shopping. Levar o ídolo para dar uma tarde de autógrafo. Levar o ídolo para um hospital de crianças com câncer. E depois levar essas crianças para assistir os jogos lá. Acabou o jogo, uma das coisas que eu fazia questão no voleibol, insistia com a comissão técnica, acabou o jogo, obrigatório e ficar ali do lado, dando autógrafos e falando com as pessoas que ficam loucas para tocar neles, e às vezes o cara um pouco no zap, nariz para cima, já quer sair para o vestiário logo para tomar um banho, botar o fone de ouvido e ir para casa. Isso não pode existir se você quiser pensar na sua carreira de ídolo, mas além disso, você também querer expor o seu produto basquete. Então, eu recomendo, e aí o Neto já nos ouve, o Petrovic, que é um outro fenômeno técnico da seleção masculina, um cara muito bacana. Aliás, essa semana a gente falou com ele, rimos até, porque ele estava lá, ele está lá na Croácia, a gente falou com ele um pouquinho, eu, o Marcelo e o presidente Gui, mas ele é um cara agradabilíssimo. O Neto também, falei com ele ontem, aliás, com o Neto, e a gente tem uma coisa do seguinte, fique lá depois do jogo, fale com o seu público através da mídia social, mas também nos ginásios, não fique lá deixando aqueles caras que pagaram para estar ali, né? E ficava gente lá querendo autógrafo, e as pessoas não fazem isso mais. Então, forçar isso, e os patrocinadores da Liga também têm que forçar isso, que os atletas vão... Eu me lembro aqui da Fernanda Venturini, vou contar aqui um elogio a ela. A gente um dia estava no treinamento lá na Sadia e a nossa amiga, um amigo meu até que depois acabei sendo padrinho de casamento dele, que ele era casado com uma jogadora, esqueci o nome, Olivério Júnior, que era repórter da Band. O Olivério pediu a ela, a Fernanda, eu estava só vendo de lado, pediu a ela para dar uma entrevista para ele para a Band após o treinamento. Ela falou, eu dou, mas vou na lojinha da Sadia aqui fingindo que eu estou fazendo compra. Poder, né? E essa consciência que as jogadoras meninas da Sadia tinham, que nós embutimos, eu e o Hinaldo nelas, isso foi muito bacana. Isso ajudou a criar hoje o que a Fernanda é. Né? Hoje o que a Ana Moser é. Essas meninas foram criadas sabendo que quem paga a conta tem que ter retorno e que isso é bom para o patrocinador, mas é bom para elas também. É bom para criar a imagem delas. Então, o nome na camisa é essencial, tem que ter, né? Isso não pode faltar, porque as pessoas precisam identificar, mas você se vender na mídia no bom sentido. Falar bem do esporte, mostrar peculiaridades suas, não é usar a mídia social, e falo isso porque a gente... Hoje mesmo eu estou ouvindo, aliás, recomendo aí um app que chama 12 Minutos,
Na verdade, você tem que pagar para usar, mas hoje eu assinei ele. Ele resume em 12 minutos os livros e você pode ouvir um audiobook. Então, eu estou andando de bicicleta, todo dia eu faço isso, e eu fico ouvindo um livro. E hoje eu vi um dos audiobooks, foi sobre como é que você fortalece sua marca no LinkedIn. Eu recomendo. Olha lá, para os jogadores também, porque vocês são profissionais. E isso é muito bacana. Isso tem que começar lá no início da carreira. Lá quando é 16, 17 anos, para você criar esse ídolo, e esse ídolo vai sustentar o esporte brasileiro, sim. A Cleide está dizendo que a Arisco levava a Hortência ao supermercado para dar autógrafo. Claro! E isso é uma coisa que eu me lembro muito quando estava em Campinas, que Campinas tinha um time de basquete que era bem interessante, que tinha a Vânia, a Vanira, eu acho que a Paula até jogou um tempo, e elas ficavam depois conversando com as pessoas. E aqui nos Estados Unidos eu fui assistir, não sei se você sabe, mas aqui tem um torneio bem pequeno, que é Brasil e Estados Unidos. Eles fazem 3 jogos. As meninas da seleção brasileira contra a seleção dos Estados Unidos, e elas vêm normalmente para uma cidadezinha que é perto de Reno, e elas fazem esses jogos. E em 2018 eu fui assistir. E a Natália, e muito interessante, porque o William estava na arquibancada, né? E ele é um ídolo, né? Porque assim, no meu tempo, né? A gente vestia a camisa do William e tal. Era Renan e tinha o pessoal todo. E o William estava sentado. A primeira coisa que elas fizeram, todas, acabou o jogo, todas elas subiram para cumprimentar o William. E foi um momento que me emocionou muito, porque né, são 2 gerações ali se encontrando na arquibancada. Claro. Né? E por isso que vem assim sempre, por exemplo, quando a gente pensa na Paula, na Hortência, a gente pensa na Marta Sobral, a gente pensa na Vânia Hernandes, a gente pensa na Norminha, né? Os ídolos que elas ainda são, né? E se a gente hoje no basquete feminino, a gente hoje pode pensar, por exemplo, numa Tainá Paixão, numa Érica de Souza como ídolos, né? Qual o trabalho que a gente tem que fazer com elas para que elas, né, cresçam aí, né? A Érica está indo embora, né? Mas faz parte. Eu acho assim, o que eu falo sempre e aí eles estão falando aí de fazer santinhos, leite moço. O Gato fazia, a Sadia fazia, todos faziam, e deve ser feito, isso é bacana. Ainda é uma forma, mesmo com as plataformas digitais, essa forma também é legal, né, de você fazer isso. Nós fizemos na final da Liga de Futsal em 2004, eu trabalhei na minha empresa, nós fizemos um negócio bacana. O final foi lá como é que se chama? Em Carlos Barbosa, 5.000 pessoas. O que a gente fez? A gente fez 5.000 pôsteres da equipe A campeão, pôster de equipe campeão, e fizemos 5.000 pôsteres da equipe B. Chamamos os 2 supervisores e mostramos, olha, nós não estamos dizendo que um time vai ganhar, porque eticamente você tinha que gastar um pouco mais e fazer isso. Os 2 pôsteres, 5.000 pôsteres de cada equipe estão aqui. Nós só vamos entregar o do pôster da equipe campeão. Na saída, o torcedor vai levar um pôster da equipe campeão com todos os jogadores assinado por eles. E montamos essa estratégia. Funcionou muito bem, muito bacana, porque você é papel, mas também está aí. Mas eu costumo dizer que a gente puxa da área vamos dizer, de gestão para a quadra. Para mim, um atleta, ele tem que, igual uma pessoa que está trabalhando, um empregado, né? Ele trabalha, hoje é duro de trabalhar, o treino é duro. Né? Você tem que ter chá, a gente chama o chá, né? Que competência, habilidade e atitude. E a atitude, ela é muito importante na questão de criar o ídolo. Eu tenho uma atitude aqui que criou um ídolo para mim, né? Uma atitude que uma pessoa fez que criou um ídolo para mim. E essas atitudes positivas têm que ser feitas nisso. Eu vou contar esse caso aqui porque ele é engraçado, mas é bacana. Tinha um atleta do Pinheiros, chamava Alain, goleiro da Seleção Brasileira de Handebol, muitos anos atrás, e ele era o meu ídolo. Pouquíssimas vezes a gente via jogar, eu pegava o carro do meu técnico, vinha dentro, assistia ele jogar pelo Pinheiros, pela Seleção Brasileira. E ele era um cara muito rico, tinha um Galaxy na época, imagina ter um Galaxy naquela época. Ele era um cara bacana e que era o ídolo meu, pela postura, pelo jogo. Eu era goleiro da seleção, estava chegando e ele já saindo. Imagina, aí depois na Copa de 14, eu era o CEO da Copa de 14, eu estava lá em Campinas,
lá, até com o prefeito João Donizete, lá naquela época ele era deputado, sei lá, ele estava fazendo uma parte de... os centros de treinamento iam ser por ali, era um evento, um congresso de centros de treinamento. E, de repente, uma pessoa levanta o dedo e fala, eu sou dono aqui desses parques aquáticos aqui da região de Campinas, e meu nome é Alan, eu fui atleta de handebol, te conheci e tal. Eu não aguentei e pedi a palavra. Falei, Alan, você me desculpa, mas eu vou ter que falar o que você fez comigo. Você marcou a minha vida e me transformou. Você é no meu ídolo, né? Por uma atitude. Então, o chá, competência, habilidade e atitude. O que ele fez? Nós jogamos uma Copa Brasil de handebol universitário. Eu não era universitário, eu tinha acabado de passar, então eu não era considerado ainda universitário. Passei e viajei. Nós pedimos à organização técnica do campeonato que aceitasse a minha inscrição, porque não tinha goleiro para vir universitário. Então, eles aceitaram, né? E nós jogamos com Brasília, ganhamos 17-14, jogamos com Rio, ganhamos 17-14, e na final ganhamos São Paulo 17-14. 3 placares idênticos. O pessoal de São Paulo, na época, recorreu, né, à organização, porque eu não era universitário, e ganharam dentro do torneio, o torneio lá no Pacaembu, e na premiação nós fomos para a arquibancada, fomos excluídos, ficamos em 4º lugar, fomos excluídos, e São Paulo foi premiado como campeão. Você não acredita, eu estou lá na arquibancada, em pé, né? Aí, na hora que entrega a medalha para o jogador de São Paulo, penduraram a medalha no pescoço do Alan, que era o goleiro, o Alan saiu correndo de onde ele estava, foi lá na arquibancada e pendurou a medalha no meu pescoço e disse, você foi o campeão, não eu. Então, você é que merecia essa medalha. Então, isso são atitudes, né? Por isso eu digo que os atletas têm que ter atitudes para virarem ídolos, que fez esse cara ser o ídolo da minha vida, o ídolo meu máximo, não só pelo jogo, mas pela atitude fora de quadra. Acho que esse é um ponto importante. Que lindo. O Neto está aí, ó. Nosso grande ídolo agora. Cara, um fenômeno. Volto a dizer, não estou falando que ele está aqui não, porque eu falei antes, mas ele mudou a nossa cara, trouxe uma série de coisas bacanas para o nosso basquete, junto com a Adriana, montou uma comissão técnica muito bacana, porque não é sozinho, ele não faz sozinho, ele sabe disso, ele faz com a comissão técnica dele, ele divide, ele é moderno, ele é um cara que procura resultado, é resiliente, vai atrás, é comprometido com o que ele está fazendo. Nós estamos muito contentes com o Neto na seleção brasileira, e digo isso falando em nome do presidente do Fontenelle, que está nos ouvindo aqui também. Baca, uma curiosidade. Como é que funciona essa história, por exemplo, de você criar uma rede de patrocínio, de aporte financeiro para uma seleção brasileira ou para as ligas? Uma vez que você já atuou nas ligas, acho que é mais fácil você falar nisso. Não, eu acho pode acontecer. Não é um negócio fácil, um crowdsourcing que nós chamamos, né? Captar recursos no geral para ajudar o esporte. O que a gente tem que tomar muito cuidado é realmente a utilização desse dinheiro. Então, assim, se você vai fazer um crowdsourcing e conseguir recursos no geral, é fazer algo onde você consiga prestar contas disso, sei lá, semanalmente, ou quinzenalmente, ou de mês em mês, para que todo mundo saiba que aquele recurso está indo para os lugares certos. Existem uma série de... eu estou participando de um projeto bacana chamado Arena Hub, um projeto aí em São Paulo que eu acho que vai mudar o esporte brasileiro. A CBB está entrando, já falei com a Liga Feminina, que vai entrar também. Tem lá algumas saídas de tecnologia para isso, né? Para você ter uma ideia, o voleibol já está entrando, alguns times de futsal já estão entrando, o basquete ainda não, mas a gente vai trazer para o basquete também. Tem uma das startups que está conosco dentro do Arena Hub, que é um polo de startups, entidades esportivas, para inovar tecnologia e trazer recurso ou resolver uma dor do esporte. Então, uma dor do esporte é patrocínio, mas nós não temos condição de arrumar patrocínio. Quem sabe consiga de outra forma. Então, essa startup conseguiu fazer um projeto bacana para o Arena Hub, que é onde eu hoje sou voluntário lá também, sou presidente do conselho. A gente trouxe para uma solução bacana demais. O que é? A Mastercard tem um projeto com essa startup, assinaram um contrato, onde você, que é fanático pelo basquete na região de Campinas, por exemplo, quer apoiar o time de Campinas, você, então, doa os seus centavos, que você fez uma compra de R$13,48, sobrou 12 centavos para chegar a 14. Né? Então, os 12 centavos eles já caem para aquele esporte que você está doando.
Nos clubes sociais, no tipo do Minas, que a gente está estudando lá para fechar com eles, o Minas tem, por exemplo, vôlei, basquete e futsal lá dentro, e tênis e o social. A parte social é bem bacana, a parte social do Minas. Não estou falando do clube social, de social mesmo, de ajudar. Então, eles estão dividindo em 5 questões. Aquele dinheiro vai ser dividido equanimemente pelos 5 projetos, né? Então, os 50 mil atletas, 50 mil sócios do Minas, imagina que 10% desse pessoal, 5 mil deles, doem esses seus centavos. Já vem um recurso bem bacana e é um recurso que vai ser... Então, assim, hoje, o database, a gente chama de Big Data, a gente ter quem é o nosso fã, o basquete hoje já tem uma lista aí com esse pessoal mesmo. Essa mesma startup trabalha na CBB já com outro projeto chamado Fanbase. A gente precisa conhecer o nosso fã. Através de conhecer o nosso fã, eu posso monetizar este fã para que ele ajude a minha modalidade. Esse é um assunto que o Fontinelli domina muito bem, está tentando cada vez mais botar no basquete através da CBB, tá? Porque é fundamental você pegar dinheiro geral. Hoje não vai ser mais. É o projeto, como ele está dizendo aí, chamado CBB Cuida. Ele é mais voltado para projetos sociais, que vai ser lançado ainda este mês. Mas existem outros... Esse vai ser o projeto sociais que a CBB está lançando. Sensacional. Através do Arena Hub, através da empresa que está lá, uma startup. Mas existem possibilidades de fazer com as equipes no interior, fazer todas elas. Então, é só... E tenho certeza de muita gente que está aqui, uma delas acabou de falar, muita gente que está aqui consideraria doar estes centavos para o esporte que doa, que deu alguma coisa para ele. Com certeza. E falar nisso, a Norminha entrou aí. Quando você saiu, não sei se você estava antes, mas fiz elogios rasgados a você. Você me ajudou, e que é fantástica, que me trouxe para dar aula de basquete com você. Você é uma pessoa que eu estimo muito, é uma ídolo que eu tenho. Você é fantástica e fez muito pelo basquete brasileiro. E este documentário, vi você lá no documentário, no trailer, vai trazer um pouco o agradecimento de todo mundo. Por isso, Claudinha, vocês estão de parabéns. É algo assim inédito. Quando vocês levaram para a CBB, para a gente procurar a imagem, para a gente ajudar vocês com contatos, na mesma hora o presidente falou para mim, para o Fontinelli, abracem, podem ajudar no que for necessário. Recurso hoje nós não temos, mas nós temos braço, nós temos mente. E vocês têm documentos naquela CBB que são muito preciosos, né? E se não fosse Norminha, Baca, teria sido muito difícil, tanto o livro quanto o documentário. Norminha foi assim, a Norminha foi nossa assistente de produção, né? A Silvia e Ellen sabem disso. Norminha para baixo e para cima, e pega caderninho e telefone. Para mim, na época do livro, Norminha e Nilza que me deram todos os contatos. Elas que telefonavam para as pessoas, não vai falar com a Claudinha assim, não dá entrevista para ela, é o livro, é o nosso livro, né? Isso é legal. Ela tem credibilidade para ajudar, né? E ela tem uma vontade de te ajudar mesmo, né? Assim, essa Norminha, ela é um fenômeno e uma pessoa amiga, tia do meu filho, né? Ele adora ela. Tem uma foto com ela segurando a tocha, não é? Eu tenho uma estima grande, porque, e além de ela ajudar vocês aí, ela, na minha carreira, lá atrás, ela me deu uma mão num momento difícil também, e foi muito bacana. A gente ria. Vou contar um caso dela aqui para vocês rirem. A gente tinha uma aula de basquete com ela, uma aula teórica, e naquela época a gente tinha aqueles relógios, não era, como é que a gente era? Cássio, sei lá, aqueles relógios. Quase todos eles tinham cronômetro e tinha aquele despertador, pipi, pipi, pipi. E o pessoal, de sacanagem na aula dela, colocou para despertar de minuto a minuto. Era uma aula de vídeo, Cara, ela ficou louca, ela parou a aula, queria mandar todo mundo embora, a Norminha tá aí, mas a gente botou de minuto em minuto, tocava um relógio, pipi, pipi, aí acabava um, tocava o outro, e ela ficava brava demais. Mas ela foi fenomenal, ajudou na nossa formação, nós alunos, eu fui aluno dela e depois fui professor com ela, e ela foi fantástica. Ela nos criou, nos formou como seres melhores, não só como professores, mas também como pessoas, num sentido mais genérico, mesmo, total, né, que a gente chama. Ela é muito bacana. Sim, sim. Baca, se você fosse um homem hoje de superpowers, assim, poderes ilimitados, e o que você faria para promover o esporte feminino? Aí a gente
pode até abranger um pouquinho, te dar mais superpowers ainda, não só o basquete feminino, mas o esporte feminino. Eu assim, primeiro, eu acho que ele tem algumas coisas muito interessantes. Vamos falar agora, a força do masculino, ela acaba indo contra o sucesso do esporte, né? Vamos falar aqui do voleibol. O voleibol hoje, a liga feminina tem mais audiência do que a liga masculina, né? Por quê? Porque a bola fica mais tempo no ar. O jogo é mais plástico, né? Tem mais defesa, né? A bola cai menos, não é aquele negócio, sacou, o outro lado vai atacar e vai jogar, vai bater para o chão e vai acabar o rally, que a gente chama de rally. O vôlei feminino tem essa leveza muito bacana. A plasticidade do feminino também, por não ter aquela força que o basquete masculino tem, aquelas que a gente assiste na NBA, aqueles caras que sobem, fazem ponte aéreas e tal. Então, essa plasticidade, aí, se você lembrar de nossa amiga Hortência e Paula e outras, mas eu sempre me refiro a ela, porque é a referência que eu tenho mais que não fui do basquete, eu não fui uma pessoa do basquete, mas essa plasticidade é muito bacana de vender. Então, é investir nesse quesito. Quer dizer, você tem no futebol feminino, uma das coisas que eu mais prezo, eu fui à Copa do Mundo da Alemanha em 2011 para aprender a fazer a Copa de 14. Era um dos estágios que a FIFA nos mandou. Eu fui lá, fiquei no programa de observadores, fiquei 20 dias lá viajando, assistindo, e me impressionou a qualidade técnica do... Ih, travou. Como é que fala? Aquela força, aquela virilidade de chegar alguém e tomar a bola logo, ainda dá tempo de driblar, de fazer uma jogada bacana. Então, o feminino tem esse lado, o feminino, o futebol. Então, eu fico impressionado. Eu falo, esse esporte vai ser um sucesso no país. Nos Estados Unidos ele já é. O futebol feminino é maior do que o futebol masculino nos Estados Unidos. O basquete não, mas o futebol é. Então, assim, a gente tem um potencial. Eu falei de 3 esportes aqui. O handball é campeão mundial feminino, né? E com uma plasticidade bacana também. Então, acho que tem uma chance enorme de você investir nessa questão da plasticidade. A beleza das mulheres que atrai essa coisa Aqui eu não estou sendo chauvinista em momento algum, porque eu não sou uma pessoa casada, 3 filhos e com um respeito enorme. Uma mulher, uma menina de 32 anos, linda, maravilhosa, que não é atleta, mas é advogada. E a gente tem aí então, eu sou uma pessoa de família e posso dizer isso. A plasticidade do esporte feminino, aliada à beleza, o próprio, não sei se você se lembra, tinha uma equipe, não me lembro, acho que foi a Nestlé, usava aquele saiotezinho com as meninas de voleibol, não fica aquela coisa feia da bermuda, que eu acho que poderia, ela enfeitou um pouquinho mais a bermuda. Isso atrai, isso traz, isso vai para o masculino também. Eu me lembro um dia do futsal, a gente jogando no interior do Rio Grande do Sul, as menininhas assistindo o treino ali, de novo, sem pensar em sexualizar tudo isso. É um pouco polêmico você dizer isso, mas a menininha me procurava, assim, eu era organizador do torneio, e era uma equipe sub-20 do futsal. E os garotos do futsal, eles querem ser jogador de basquete. Eles põem aquela bermuda depois embaixo do joelho, e eles são baixinhos, e fica horrível, né? Porque você jogar, né? Aí elas falaram, poxa, mas a gente queria ver as pernas dos garotos, eles estão usando essa bermuda tão longa, por que você não encurta essa bermuda? Então, assim, existem alguns fatores que podem ser bacanas. É claro, o enfoque, às vezes, da televisão, ela mostrar mais o rosto das jogadoras, eles usam isso também para nos atrair. Eu acho que se eu tivesse superpowers para fazer, eu pegaria realmente... não falei aqui de esportes coletivos, que é mais a minha praia, mas nós temos fenômenos no esporte individual brasileiro, né? A Fabiana Beira, tem gente incrível, né? E que você pode muito bem trazer para esse bojo, mas a gente precisa realmente dar condições a elas. No caso do vôlei, como é que o vôlei deu um passo lá atrás? O Nussmann levou todo mundo para Belo Horizonte, botou lá 7 meses treinando uma seleção permanente e conseguiu. Não é esse o momento agora? Não é. Já passou. O vôlei já passou. Mas quem sabe eles possam ser um momento para o Neto, em algum momento, poder resolver. Também não vou entrar na parte técnica, não sou. Mas fortalecer os recursos das ligas, então era arrumar patrocinadores fortes para que as competições nacionais tivessem patrocínio. E aí eu estou falando de 12 equipes, 14 equipes, 16 equipes. Tem que lembrar que o universo é muito maior. São 2.000 equipes no país de basquete. Então, no feminino, investir nesses campeonatos de base,
eu faria no basquete, faria no vôlei. Tem que ter mais os campeonatos de base, com clubes jogando, fazer o esporte voltar à escola, que esse é um ponto no feminino muito importante, no masculino também, mas não ter hoje. E aqui eu não sou defesa de classe, porque eu não tenho carteira de professor, não sou filiado ao CREF, tá? Porque eu não dou aula. Eu sou filiado ao CRA, Conselho Regional de Administradores. Pago minha mensalidade, tenho uma empresa de consultoria que também paga pelo CRA. Eu sou filiado a Belo Horizonte, o CRA de lá e daqui, regional, daqui do Rio. E eu, sim, então estou dentro da lei, estou certinho. Mas eu não fico defendendo o professor de educação física, mas você não ter educação física nas escolas é uma coisa absurda. Eu vim da escola, então, assim, para o esporte feminino poder crescer, esporte na escola, treinar depois do expediente, ter turmas depois, e aí a gente tentar investir patrocinadores específicos que querem a marca feminina, querem vender aquilo para o feminino. Achei isso um ponto fundamental, a gente procurar isso. Então, se eu fosse um gestor, eu pegava esses 4, o handebol, o basquete, o vôlei, o futebol feminino, principalmente esses 4, tem outros, volto a dizer, tem fenômenos, e até usava um para divulgar o outro. Por exemplo, no meio de um jogo da seleção brasileira de futebol no Maracanã, você fazer uma preliminar com o basquete ou com o handebol, por que não? Monta uma quadra, desmonta rapidamente, faz uma preliminar com aquele jogo. Na praia, você fazer um vôlei de praia, que é um esporte que atrai muito, né? E você trazer o handebol que não atrai tanto, e fazer na mesma quadra, numa preliminar, juntar esses esportes para fazerem eles crescerem. Eu já fiz isso na Coque Tavares, quando eu trabalhei. A gente tentou fortalecer o handebol de praia, e eu ajudei muito. Ajudei a fortalecer o rugby de praia. A gente fez eventos dentro da nossa. Isso é bacana. Você fazer com que um esporte puxe o outro para cima, né? Achei isso importante. Então, o masculino puxar o outro para cima, você fazer o masculino que já é forte numa modalidade, fazer ele puxar o feminino. Eu tenho ideias aí bacanas, mas, claro, tudo isso precisa de recursos. Mas das ideias que nascem os recursos, né, Baca? Claro. E isso a gente tem visto aí na sua história como atleta, na sua história como técnico. Onde você trabalhou, você trouxe as meninas, você deu visibilidade para suas atletas, você trouxe um respeito imenso, né, pela relação atleta e técnico. Por isso que eu perguntei para você se você tivesse superpoderes, porque eu sei que você é um cara de ideias, é um empreendedor, é uma pessoa que acredita no esporte feminino. Eu tenho um grupo aqui, só para a gente rir um pouquinho aqui, um grupo que se chama Transbrasil Sadia, tá? No WhatsApp, que é um grupo de atletas femininas e técnicos, o Mauro Graço também, que está aí nos Estados Unidos, a Silene, que está nos Estados Unidos, que é uma jogadora minha, está a Ana Moza, está a Fernanda, elas não são tão ativas lá no grupo, mas tem umas que são muito ativas e que eu sou muito ativa, todo dia a gente se fala no grupo, mas é muito legal, a relação nossa de carinho, a gente brinca, a gente era feliz e não sabia, né? Que é lá de trás, muito bacana, muito legal. A gente conseguiu até incluir uma peruana, a Cecília Taiti, depois jogou conosco, uma fenômeno, jogou com a gente. A Cecília faz parte, manda foto dos filhos, é muito bacana. Aliás, o digital hoje, essa questão da tecnologia, nos faz poder relacionar com essas pessoas. Mas tem ideias muito boas. Mas eu digo para vocês, o que vier hoje tem que vir eivado de tecnologia e inovação. Não tem mais saída. Né? Não tem, realmente. Esse é o caminho, não tem jeito. Né? Porque o esporte vai continuar existindo, mas as plataformas de tecnologia para você poder vender este esporte vão ter que ser fundamentais, não tenha dúvida. Eu investiria em tecnologia. Se eu fosse um cara desse, eu traria 2 garotos aí para pensar tecnologia e acho que a Arena Hub pode ajudar bastante as entidades, como ela já está fazendo com a CBB. Sim. Com certeza. Ô, Ricardo, a gente está acabando nosso tempo aí, temos 2 minutos aí, que a gente gostaria de agradecer você. Antes que a gente acabe todos os minutos, a gente gostaria de agradecer muito. Olha, Bernardo Vôlei está aí, meu ídolo. Então, a gente gostaria de agradecer você por estar aqui, por ter dado o seu tempo para a gente, pelo tempo que você voluntaria aí na CBB, e pelo tempo que você voluntaria pelos outros esportes, como o handball, por exemplo, né, que teve seus altos, baixos, enfim. E muito obrigada pela sua presença. E a gente, semana que vem, tem a Dani, do SESI, que também está com um projeto bem interessante de trazer as meninas para o esporte. É uma diretora pedagógica do SESI de Minas Gerais. E
né, bem trazendo mesmo a educação física de volta aí para ser importante. Obrigado. E aí, o recado final é seu. Obrigado, Claudinha. Eu só queria agradecer vocês por essa live, foi agradabilíssimo, adorei, no domingo à noite ainda, bom para a gente conversar com tranquilidade. E o bacana disso tudo é saber que vocês fizeram esse trabalho incrível aí. Esse trabalho não é fácil, a gente fez lá atrás, o voleibol fez um livro bacana, um livro não, um filme bacana, que é já um longa, que foi para o circuito normal, a CBV naquele momento apoiou até com um pouco de recurso, porque ela podia. E pena que a gente, CBB, não pôde apoiar vocês, porque vocês foram fenomenais. Vocês saíram do nada, buscaram fazer esse documentário que vai resgatar a história do basquete feminino no Brasil, que é um fenômeno que a gente tem que respeitar.